diante de Ti. Me rendo ao Teu Espírito para ser instruído, para ser orientado, ser fortalecido e consolado nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus Espírito. Fique à vontade neste lugar. Nós nos rendemos ao Senhor, nos consagramos a Ti. Tens liberdade neste lugar, doce Espírito de Deus. Hélio. Aleluia. Amém? Aleluias. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Vamos orar em outras línguas. Rei, candroçou de cambra, sererete ou barra, serere, rei. Grima nassou de cambroço, tu cobro, chebre, barra, sereres. Rei, cantrou no so de cambra, serere, barra, so de o comprou, sodes. Rei, cantrou so de cambra, serere, cantrou no so de cambra, sodereche de paz. Rei, ramasso de cambroço de cambra, seres. Rimanasso de cambrono, su de candrobo, so de cambra, serere. Show, brosso de cambra, sereres. Rimanasso de cambroso de cambra, seres. Xere cantrono, so de cambra, seres. Rei, cantrono, so de cambra, so de cambromo, so de res. Rei, cantrono, so de cambra, serere, cheche, manasso de res. Xere cambromo, so de cambromo, so de cambra, seres. Serebaço de res. Show de cambromo, so de cambra, babá, serere. Remanasso de cantromo, so de cambra, serere, sitio do maço de res. Recandroço de cambromo, so de cantrana, serere, chatabra, sereres. Hereço do mace candra, sereres. Manasso de cambroso de cambra, serete obra, seres. Recantrou moço de res. Você pode começar a dar tchau para esse prédio aqui, irmão, que o espaço vai ser outro bem maior do que esse aqui. Em nome de Jesus, começa a dar tchau para esse prédio. Em nome de Jesus, começa a dar tchau para essas paredes, para esse espaço aqui, porque o que vai vir vai ser bem maior. Ei, chega, broço de cambra, cederei, recederei. Você não entendeu ainda. Dá tchau para esse espaço, porque o que vai vir vai ser bem maior. Vai ter lugar para você correr, vai ter lugar para você se alegrar. Ei, ei, oh, chega, brama, cederei. Recede cambro moço de recede cambra seremaço de vai ser bem maior do que esse lugar aqui. Espaço para correr em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai ser bem maior. Em nome de Jesus, dê tchau para esse espaço. Espaço, tchau para você, porque o que vai vir vai ser maior. Em mais cadeira vai vir, mais pessoas vai vir, mais casais vai vir, mais adolescentes, mais pessoas idosas vai vir nesse lugar. Em nome de Jesus, mais crianças vir, mais professores, mais diáconos. Grandes coisas vai acontecer. Milagre extraordinário vai acontecer nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, do teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu falo para ti, diabo, tu já perdeu. Porque esse lugar aqui, em nome de Jesus, vai ficar pequeno. Em nome de Jesus. É pela fé. Eu criei, por isso eu falei. Chega, derramando, Senhor, do teu Espírito. Destravando grandes coisas, milagres extraordinários acontecendo nesse
igreja do Guará um novo tempo, em nome de Jesus. Derramando o Senhor do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que já foi declarado, o que já foi falado, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Um novo tempo, como foi dito. 2024 ainda não acabou. Ainda não acabou. Ei, cambraço de rei, rosso de cambrehe. Milagres, milagres financeiros, milagres de curas. Em nome de Jesus, pessoas se rendendo ao Senhor, novos nascimentos acontecendo, novas cadeiras chegando, novas cadeiras chegando. Ei, novos adolescentes chegando, novos diáconos chegando, novos professores chegando, em nome de Jesus. E vai ser um novo tempo, um novo lugar, tudo vai ser novo, em nome de Jesus. Porque esse lugar aqui não vai caber, já não vai mais caber mais, em nome de Jesus. É pela fé, e eu declaro, em nome de Jesus, novos levitas chegando, novos bateristas chegando, em nome de Jesus, novas equipes chegando, vai crescer, vai crescimento mais ainda, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, e Ele é bom, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja. Dê uma salva de palmas para a equipe de louvor. Aleluia. Crescimento e avanço para vocês mais ainda. Obrigado, em nome de Jesus. Aleluias. Pode se sentar, igreja, dando glória. Glória. Aleluias. 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 Graças eu te dou, Pai, porque o nosso Deus, Ele é bom. Estava intercedendo, sempre intercedo pelos cultos. Cultos, cada vez nós temos mais culto poderoso, culto da palavra, a palavra sendo ministrada. Nós temos um tempo de edificação e mudanças, um tempo de mudanças. Quando eu estava orando, o Espírito me revelou algo, uma imagem que veio bem forte na minha frente, o anjo do Senhor me mostrando um novo espaço. Aí você diz assim: irmãos, não é pela fé, se você crer vai acontecer. Um novo tempo na igreja do Guará, vai ser um lugar bem maior que esse aqui, e nós vamos ter que aprender a correr, porque nós não temos esse costume de correr. A igreja precisa correr e se alegrar. Vai ser um momento, um tempo de alegria que vai acontecer na igreja do Guará, um novo tempo. E vocês podem olhar assim, mas o prédio aqui está bonito, está limpo. Irmão, nós não acostumamos com a paisagem. Tá? Não fica acostumado com a paisagem, não, porque está tudo limpinho, está tudo branquinho, está as cadeiras, tudo. E você começa a dar tchau, porque vai ser um novo tempo. E eu vi no mundo espiritual uma nova loja bem maior do que essa aqui. E como se fosse vocês, todos vocês estavam correndo, com a alegria do Senhor. Você pode dizer que recursos vai chegar, porque quando o Senhor está no meio, meu irmão, você pode ter certeza, milagres vai acontecer. Curas e milagres vai acontecer. Vi novos adolescentes chegando, jovens chegando, novos diáconos chegando, novos professores chegando. Eu vi um público, um povo diferente, e vendo o rosto de vocês também. Isso me alegrou muito nessa visão que eu vi do Senhor sobre a igreja do Guará.
Amém? Eu queria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 12, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, fala comigo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou. Amém? O mesmo Deus de 2000 anos atrás, que Jesus ele fez milagre, pode operar milagres hoje aqui ainda. Amém? Aleluias. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Teve alguém que entrou sentindo dor aqui hoje aqui? Está sentindo dor agora, nesse momento? Tem alguém? Você pode levantar a tua mão? Todo mundo curado? Todo mundo sarado? Porque a vontade de Deus, irmão, que nós venhamos em saúde divina. Amém? Então, você entendeu que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios 4,13. Aleluias. De uma mensagem aqui bem pronta, bem preparada, mas o Espírito está trazendo outra coisa que não tem nada com o que eu preparei. Mas é bom você ter a palavra no seu coração. No seu coração, porque quando acontecer isso, já está pronto. 2 Coríntios 4,13. Diz assim, assim está escrito, cri. Fala comigo, cri. Por isso, vai falar, declarei, com esse mesmo espírito da fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Onde está? Queria que você abrisse em Provérbio 18, 20, para você entender. O cri, por isso eu falei, onde está o poder da morte e da vida? Está no poder da nossa língua. E diz assim, Provérbio 18, diz assim, 20, do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, o que usa habilmente serão o quê? Recompensados. Aí eu falo para você, a gente leu 2 Coríntios 4,13, cri, por isso eu falei. A pergunta é, em que você está crendo, em que você está declarando? A palavra. Porque o que está saindo do seu coração e passando pela sua língua pode trazer tanto vida como morte. E quando eu estava orando no Espírito, o Espírito Santo trouxe algo no meu coração, e todo mundo de boca fechada. Como está a sua vida de declarando a palavra? Falando a palavra. Porque Deus, Ele quer que você abra a sua boca e quer que você fala. Eu vou dizer algo aqui para vocês. Eu sempre estava, em casa eu estava declarando, querendo um carro mais potente, um carro melhor. E eu comecei a falar. Mas algo veio no meu coração de dar uma limpeza dentro da minha garagem que tem lá em casa. Eu peguei todos os bagulho, tudo que tinha lá de sofá velho, coisa velha, tudo, toquei fogo. Sabe por quê? Irmão, crendo no novo carro, um carro de 4 portas, um carro mais potente, um carro melhor. E eu estava, e veio algo no meu coração e me incomodou aquele negócio lá. Como que eu ia colocar o meu carro naquela garagem se estava entupido de coisa velha? Tem pessoas aqui que estão precisando fazer uma limpeza para vir coisa nova. Dentro da sua casa. Faça aquela limpeza, arranca tudo aquilo que você não te serve mais. Ou você toca fogo e joga fora, ou faz a doação. Mas isso às vezes está atrapalhando a nossa vida. E eu declarando a palavra, ia na garagem e falava, um carro em 4 portas, assim, 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 mais potente. E aquilo me incomodou. Um sofá que nós não estávamos usando, tinha um rack que nós não estávamos usando, tinha outras coisas que a gente não estava usando. E por que estava atrapalhando? Quando eu limpei tudo, você viu, ficou limpo e entrou, ele deu certinho quando eu coloquei o carro lá. Então você precisa, às vezes, fazer uma limpeza, às vezes até dentro do seu guarda-roupa. Sabe aquelas roupas que você tem que estar te atrapalhando, que você tem tudo para chegar a algo novo. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vi no mundo espiritual algo novo para a igreja do Guará. Isso é tudo é coisas materiais, troca de carro,
roupas novas chegando, sapatos novos, bolsas para as mulheres, tudo que você imaginar, casas, pessoas aqui que estão chamando, porque eu estou chamando a minha casa com 4 quartos, sala, banheiro e cozinha e garagem. Eu estou chamando e todo dia eu estou declarando, porque eu crio com o coração e eu tenho que falar. 4 quartos, sala, banheiro, cozinha e tudo. Eu não quero casa de andar, irmão, tá? Porque eu já estou, daqui 10 anos eu estou com 60 anos, então eu não preciso subir escada. Porque eu digo isso porque eu tenho alguns irmãos que têm sobrado, têm casas, e eles estão vendendo, porque ele disse que não, já tem, a minha irmã disse que tem 3 anos que não vai lá em cima. Eu digo, olha, ela tem 60 anos, eu deduzi, né, irmão? Diga, é melhor logo chegar lá. Então, você presta atenção, tá? Então, preste atenção, quando você começar a declarar as coisas, Deus quer que você fale. Então, do fruto da sua boca, o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Você tanto pode trazer morte, como pode trazer vida para a sua própria vida e para a sua família também. E eu tenho declarado também na vida das minhas filhas um coração de serva, para elas servir ao Senhor. Coração que esteja disponível para servir o Senhor. E isso eu estou tendo resultado, porque eu não obrigo elas a servir. Elas, quando chega o horário dela estar aqui, eu só escuto o pai estar no horário. Temos que estar no horário na igreja. Sabe o que é isso? São declaração desde bebezinha. Eu orando na sala, a Radassa, meses, eu declarava nela, pai, eu creio que vai ser uma levita do Senhor, vai louvar o Senhor. A outra nunca veio e louvou, mas eu falava, pode ser uma profeta do Senhor. E eu sempre declarando, então, em crescimento, então, traga seus filhos, mande seus filhos para os cultos de jovem, não deixe eles presos dentro de casa, não, tire eles de dentro da sua casa. Por que eu estou falando isso? Porque isso traz crescimento. O diabo ele não está brincando de ser diabo, irmão. Precisamos declarar na vida dos nossos filhos, crescendo e avançando, crescendo e avançando. Hoje já não dá mais para entrar dentro do quarto, né? Mas quando tinha até uns 8, 9 anos de idade, eu ia lá e colocava as mãos na cabeça delas e declarava a palavra, elas dormindo. Eu sempre fiz isso. Você tem filho pequeno, faça isso. Eu já estou moço, não está entrando dentro do quarto de madrugada para orar. Eu já não faço mais isso, né? Então, não dá mais. Mas quando você tem filho criança ainda, declara na vida deles. Porque aquilo que está saindo da sua boca é o que vai acontecer na vida deles. Crescimento e avanço. E milagres vai acontecer. E eu vou contar algo aqui para vocês, que quando eu fui fazer o rema, eu trabalhava numa igreja de vigilante à noite, dia sim, dia não. E eu não sabia o que era rema, nunca fiz estudo de palavra na minha vida, nada que você imagina eu fiz. Só participava dos cultos mesmo e da escola bíblica normal que tinha na igreja. E à noite, eu estava orando à noite, eu estava no gabinete do pastor, né, que eu trabalhava à noite, tá, irmão? Aí eu vi um molho assim de folheto do Rema, estava lá escrito Rema Brasil, e eu comecei a ler aquelas matérias, 24 matérias, isso em janeiro de 2008. E eu falei assim, mas que matérias são essas aqui? Eu não entendia nada, não sabia o que era nada, não sabia nem o que era Rema. Aí eu, bem curioso, no outro dia, eu liguei lá para saber, eu digo, como é que faz esse negócio aí, como é que a gente estuda esse negócio, sem nenhum pastor saber da igreja, né? Aí eu liguei lá e disse, não, você vem aqui, tu precisa de quê? De algum certificado? Eu só ouvi alguém falando assim, sua identidade, traga a sua identidade. Aí eu conversei com o pastor da igreja, ele disse, você tem desejo de estudar a palavra? Eu digo, eu tenho vontade de aprender mais conhecimento. Aí ele também ficou calado, não disse mais nada e eu esqueci. Quando foi lá para o dia 30 de janeiro, mais ou menos, no início de janeiro, dia 30 de janeiro, ele me chama do gabinete, eu achei que era até algum problema, né? Mas não era. Ele disse assim, você quer fazer o rema? Eu digo, quero. Então vá na secretaria, pega o dinheiro da sua matrícula. Eu digo, rapaz. Aí eu fui lá, peguei a van 90, fui até de chinelo, irmão. E fui para o centro de Taguatinga lá, quem fez a minha matrícula foi até o irmão do pastor Alexandre, o Adriano Honório, foi ele que fez a minha inscrição. Eu vou dizer algo para vocês, irmão, foram 2 anos que eu fiz, 2008, 2009, eu não matei uma aula.
100%. Eu não matei, disse assim, eu vou matar essa aula hoje. Eu não matei uma. Foram 2 anos sem faltar um dia. E em seguida teve a escola de ministro, também não faltei nenhum dia. Só digo uma coisa para você, foi crescimento e avanço na minha vida. Se eu vou, não fique olhando para o dinheiro, irmão. Você assim, mas dinheiro, não fica olhando, não, irmão, vá pela fé. Arrume o dinheiro da matrícula, faça sua matrícula e deixa Deus trabalhar, irmão. Aí a mulher na época lá também fez também, e eu vou dizer para vocês, eu não sei o que aconteceu, mas o primeiro ano foi todo pago. Eu não sei quem pagou, eu não tenho interesse de saber quem foi. Que Deus abençoe essa pessoa, até eu já agradeço pela vida dessa pessoa. Quando foi no segundo ano também, lá estava tudo pago também. Eu não sei. Então, pela fé, Deus, Ele opera milagres, tá? Então, se você ainda não fez o rema, faça. Porque é crescimento e avanço para a sua vida mesmo. Amém? Então, continuando aqui na palavra, irmão, eu queria que você abrisse lá em Romanos 12. Romanos 12, 2, ele diz assim, ó, e não vos, vamos ler do 1, diz assim, ó, portanto, caros irmãos, eu rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E o 2 diz assim, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que você vai saber como é que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Meditando na palavra, ouvindo a palavra, renovando a tua mente com a palavra. E você tem feito isso em casa? Ou está naqueles 50 minutos da Netflix, ouvindo aqueles filmes a noite toda? Então, nós precisamos ter equilíbrio em tirar um tempo para ouvir a palavra, meditar na palavra, porque se as circunstâncias, quando vêm para você, você está forte. É como diz assim, pode dar um baque, tu pode até virar para trás, mas tu não cai. Por quê? Que quem te sustenta é a palavra. Quem tem o poder de nos sustentar, a palavra. Algo aconteceu comigo uns meses atrás, eu não vou citar, mas algumas pessoas sabem. Se não fosse a palavra, eu acho que eu não estaria nem aqui. Mas por quê? Quem foi que me sustentou? A palavra. Renovando a mente com a palavra, mas eu vou dizer algo aqui para vocês. Teve um momento que eu estava em oração, eu não sentia nada, eu sempre tenho o costume de estar em oração e sentir a presença de Deus. A presença de Deus, um ambiente naquele lugar ali, eu sinto como se fosse carga elétrica em mim, a presença de Deus, nem isso estava vindo. Falei, rapaz, tem algo de errado. E eu falei assim para o Senhor, falei, Pai, eu vou começar a rir pela fé. E comecei a rir, foi 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, e eu rindo, e aquela risada sem graça, isso foi passando 1 hora, a risada sem graça, 2 horas rindo sem graça, 3 horas rindo sem graça, na 5ª hora eu rindo, sem graça ainda, na 6ª hora, eu comecei a pegar. Quando começou a pegar, a alegria do Senhor é a minha força, e eu comecei a rir, depois eu passei 2 horas rindo, que parece que eu não queria mais parar. Mas foi pela fé, mas eu digo algo para vocês, tudo que estava de pressão e opressão em cima de mim, aquilo que estava me atrapalhando, caiu por terra. E voltou tudo de novo, a unção voltou, e na oração, no Espírito, no jejum e a força. Mas às vezes é preciso, porque muitas vezes a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor, ela pode te curar, não só de enfermidade, mas também de opressão também. Coisa de circunstâncias que você passa, que às vezes você precisa rir, mesmo sem graça, mas rindo pela fé. Se eu tivesse desistido na 1ª hora e na 2ª hora, bem que as meninas não estavam lá em casa, eu lembro que eu comecei a rir 3 da manhã, eu vim pegar, era quase 10 horas da manhã, eu digo, mais 1 hora eu pego. Isso é o quê? Perseverança. E muitas vezes nós precisamos, se está com enfermidade no corpo, começa a rir. Aí depois eu estava ouvindo o apóstolo Bani também, ele disse que sentindo dor, muita dor no corpo dele, um problema nos rins,
E ele falou que disse que naquele começou a rir, aquela pedra saiu e a dor saiu do corpo dele também. Isso o quê? Rindo também, com alegria. Houve outro ministro também do Verbo da Vida que ele disse que já esperava o dia do mês para aquela dor vir em cima dele. Aí ele disse que começou a rir também e ele foi curado totalmente também. Então, se tem alguma coisa no seu corpo que não está sendo, porque é ilegal, enfermidade no nosso corpo, você começa a rir. É a alegria do Senhor nos fortalece. E por que eu estou falando isso para vocês? Que, irmão, eu digo para vocês, quando você começa a sem graça, e você olha para um lado, não olha para o outro, e não sentir nada, e você continua rindo, e rindo, sem graça, eu digo, mas uma hora vai pegar. E tem circunstâncias que você vai passar, é necessário que você comece a rir. Teve nas circunstâncias e eu queria que você abrisse aqui. Então, quando você começa a ler a palavra de Deus, renovando a tua mente, como está escrito aqui em Romanos 12, 3, diz assim, ó, diante do Senhor, que eu vivo, que dê a vontade de Deus, que seja perfeita, boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus, como diz Rosana Lira, ela disse, tem que estar pelo menos na boa. Você tem que estar. Aí tem a vontade de Deus, é a agradável, e também podemos chegar à perfeita, também a vontade de Deus. Ela falou isso, eu estava ouvindo a ministração, ela até falou aqui no dia da ministração dela, que a gente tem que estar pelo menos na boa. Porque o que Satanás ele quer fazer na vida do crente? Impedir do crente vir para os cultos. Ele é capaz de estourar até um cano hoje. Eu vou dizer algo aqui para vocês. Quem foi que disse que meu carro hoje quis pegar hoje, 4 horas da tarde? Não pegou, não. Eu só dei assim na chave, ele não deu nem sinal de vida. Pietra, chama o Uber. Eu vou ficar lá insistindo com ele? Não, é simplesmente ele não vim para o culto. Aí eu vou ficar em desespero porque o carro não pegou? Não. E quando chegar lá em casa, ele vai estar pegando. Você pode ter certeza. Está com problema? Não. Ele não quis pegar hoje, ele não quis vir um culto hoje. Sabe se ele queria achar que eu não vinha para o culto hoje? Ele não quis congregar. Irmãos, é forte. Mas eu digo para vocês, não deixe de vir para os cultos não, porque tem uma unção coletiva, que você só recebe quando nós estamos juntos. Algo só recebe quando a igreja se reúne como igreja. Abre lá em Hebreus, para você ver que o congregar, ele é importante. Essa semana teve uma irmã, uma conhecida minha, ela disse assim, está escrito na Bíblia para a gente congregar? Eu digo, está sim. Hebreus 10, 25. Diz assim, não abandonemos a tradição de nos reunirmos, como, não deixando, essa versão está bem diferente da minha. A versão é a King James. Falaram e disseram assim que minha versão da Bíblia era desatualizada, não é não, irmão. A Bíblia se atualiza a cada manhã. É a King James, mas vem para vocês, diz assim, ó, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. O que é que nós estamos fazendo nessa noite? Se reunindo como igreja. Então, nós somos a igreja. Aí a pessoa chegou para mim e disse assim, eu falei com uma pessoa, conversou comigo, ela disse assim, mas eu sou a igreja. Aí você imagina, eu sozinho aqui, eu sou a igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso estar em nada. O que vai acontecer comigo? Quem que gosta de churrasco? Todos, né? Pega uma brasa, separa daquela brasa do churrasco lá, o que vai acontecer com ela? Vai apagar. E isso que está acontecendo com muitos crentes dentro da igreja se apagando, crente frio.
Quando as circunstâncias vêm, quando os problemas vêm, a tendência daquele crente é se afastar mais ainda. Mas quando você sempre está reunido como igreja, existe uma unção da parte pastoral da igreja que te sustenta. E graças a Deus, irmão, pela vida dos pastores, dos líderes que nós temos. Porque se a gente não, tem problemas que a gente não sabe resolver, não. Teve problemas que aconteceu na minha vida, que eu me aconselhei com o pastor Alexandre, que ele disse, faça isso, 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 assim. Eu queria fazer? Não. Mas eu fiz porque ele me deu uma instrução, faça isso. Eu digo uma coisa para você, foi sucesso. Eu não desisti. Ele disse, não, eu não vou fazer, não. Eu simplesmente segui uma ordem que ele falou, faça isso. E já pensou se eu estivesse sozinho, sem congregar nem nada, o que seria de mim? Porque se Jesus Cristo arrebatar, ele fala que vai arrebatar a igreja. Eu acredito que não é só um que está congregando só. Você tem que estar nos cultos, é terça, quinta, quarta-feira, os cultos dos homens aqui, a gente está aprendendo muito, os homens da igreja forte, os homens aqui estamos ouvindo instruções, que isso é para a nossa salvação mesmo, irmão. Então, congregar é importante para a sua vida e para a minha vida. Isso está te livrando de coisas que podem acontecer futuramente. Amém? Então, terminando de ler o versículo, diz assim, ó, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Isso quer dizer que tem alguns que não estão congregando e que é contra a igreja se reunir. Ele disse assim, não, mas a igreja eu posso reunir numa praça. Eu digo, irmão, não é melhor você estar num prédio desse aqui, com ar-condicionado, com cadeira acostumada, do que você estar numa praça. E te garanto que quem for desengrejado, se fosse congregar numa praça, tomar o banho na chuva. Eu acredito que você não vai ficar na chuva. Você vai ficar na chuva? Eu não vai. Então, congrega, que isso é importante para a sua vida. Com o procedimento de alguns. Pelo contrário, motivemos uns aos outros, mas quando verdes que o dia está se aproximando. Então, quer dizer que o dia do Senhor está se aproximando. Então, a qualquer momento, nós vamos ser arrebatados. Pode acontecer hoje à noite, pode acontecer daqui 10 minutos, pode acontecer daqui 20 minutos, como pode acontecer daqui 10 anos. Mas precisamos estar congregando. E sempre declarando, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Eu declarando lá em casa e chamando Jesus, ora vem Senhor Jesus. E teve um irmão que ele escutou eu chamando, clamando, ora vem Senhor Jesus, eu clamando. Ele disse, irmão, você não pode chamar não, que ainda tem muito ímpios lá fora. Eu digo, irmão, eu fiquei calado e continuei declarando, ora vem Senhor Jesus. Então, continua declarando, ora vem Senhor Jesus, porque Jesus ele não está preso a essas coisas, que quem não quer nada com ele. Pode vir a qualquer momento. Amém? E mais engraçado também que, como nós lemos no primeiro versículo, que Jesus é ontem, hoje e eternamente, mas uma das coisas também que me chamou a atenção, que veio algo no meu espírito, em Romanos 12, 3, e ele diz assim, ó, porquanto pela graça que me foi concedida, exorta cada um dentre vós, que não considere a si mesmo, além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Isso quer dizer o quê? Que você tem fé no seu coração, para receber da parte de Deus. E como é que se aumenta a fé? Ouvindo o quê? A palavra. Se eu não estou congregando, como que eu vou aumentar a minha fé? Será se você em casa está só ouvindo a palavra? Ficando em casa? Ouvindo a palavra? Você está ouvindo a palavra? Porque aqui, quando você congrega, você está ouvindo o quê? A palavra. Ouvindo. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Então, Deus, ele derramou uma medida de fé no seu coração, no dia que você levantou a sua mão, creu com o coração e confessou ele como o Salvador da sua vida. Aí você, ouvindo a palavra, você vai aumentar mais ainda a sua fé
para receber algo da parte de Deus. Porque a Bíblia ela é bem clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Tem ouvido em casa também? Tem muitas ministrações boas na Luminai também. Muitas mesmo. Eu tenho ouvido bastante ministração em casa. Louvores em casa. Não tem coisa melhor você estar limpando, fazendo alguma coisa, ouvindo a palavra. Então, sentado no sofá, assistindo alguém ministrando a palavra. O verbo da vida. Porque a palavra é que te sustenta. Eu digo algo para vocês. Se eu não estivesse firme na palavra, eu não estaria aqui. A vontade que deu foi largar tudo e ir embora, até de Brasília. Até isso passou pela minha cabeça. Mas a palavra... E você sabe que nordestino, quando ele põe uma coisa na cabeça, ele vai embora. É isso que é o ruim do nordestino, mas graças a Deus isso foi quebrado. Na minha vida. A minha mãe lá no Maranhão teve coragem de botar um irmão meu de 14 anos de idade dentro do ônibus, assim, vai para Brasília, o endereço está aqui, da casa da sua tia. Chegou aqui, o menino ficou 3 dias na rodoviária. Liga para ele, mãe, não achei a casa da tia não, disse, liga para ela aí. Quem foi que disse que ele sabe onde é? Aí sabe o que aconteceu? Ele foi adotado por outro casal. Que não era tia, aí ele achou que era o tio dele. Isso em 77, em Brasília. Aí minha mãe vem de Brasília e disse, mas não é esse os nossos parentes, não. Você entendeu como nordestino tem hora que ele faz umas coisas. Irmão, só pode vir do Maranhão, entendeu? Então são coisas que acontecem na nossa vida, irmão. Mas graças a Deus que isso foi quebrado. Essas coisas têm sido quebradas na minha vida. Que ele tem uma moda de dizer assim, vou embora, e vai embora. E você assim, não quer saber o que acontece, as consequências, nada não. Mas graças a Deus pela palavra que estava me sustentando, e eu segurou, e eu fiquei firme. Amém? Então eu queria que você abrisse aqui, em meio Romanos 5:5. Romanos 5:5, ele diz assim, ó, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos otorgou. Então, tanto você tem fé, como você tem amor no seu coração. Então, você quer viver uma vida de saúde divina, ande em amor. Às vezes eu preciso botar força para andar em amor, você sabia? Muita força, isso não é pouco não. Tem hora que a carne ela quer levantar, mas tem hora que a gente tem que botar a carne no lugar, que é o homem carnal. Quando carne vem, quando aquela força, aquela expressão, quando o nordestino quer baixar, irmão, sai de perto. Que é um povo metido a valente, mas graças a Deus pela palavra que nos tem nos moldado. Então, Deus, ele derramou amor no seu coração e tanto derramou fé. Então, fé e amor andam juntos. Se você quiser julgar um homem, se realmente ele tem uma vida e vive pela fé, veja como ele está vivendo em amor. E você vai ver, andar em amor, irmão, não é andar fechando os olhos, andando por aí. Esse aí está andando em amor, fechando os olhos, não é isso que a Bíblia diz. Andar em amor também não é ser bobo também. Mas praticar o amor do tipo de Deus, você pode trazer saúde divina para o seu corpo. Aquela velha natureza, aquele homem velho das antigas, você tem que largar e tudo se tornar novo. Como que a gente faz isso? Renovando a nossa mente com a palavra e colocando palavra para dentro, congregando, porque a unção que está aqui, eu vou dizer algo para vocês, porque a palavra está sendo ministrada, a unção está despedaçando todos os julgos de pensamentos ruins. Quantas vezes você não saiu da sua casa, às vezes com raiva, isso acontece comigo. Às vezes a gente sai de casa meio brabo, irmão. E quando a gente chega na igreja, a unção vem, despedaça o jugo, a gente chega em casa com alegria. Você sabia que isso acontece? Ou só comigo, mas com um de vocês, né? A gente vem meio brabo, aquela...
colar tudo, mas é preciso isso ser quebrado. E só a unção quebra esse jugo. Amém? Então você tem amor no seu coração, você tem fé no seu coração. Como é que faz para o amor e a fé aumentar? Ouvindo a palavra, meditando na palavra, e com a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? No Salmo 116, você já parou que muitas vezes você está em oração? Irmão, a oração é pela fé. Se você tem fé, Salmo 116, 1. E muitas vezes, quando você não ouve a instrução do Senhor, ele diz assim, ó, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. O 2, porque inclinou para mim o seu ouvido, portanto, enquanto eu viver, eu invocarei. Você parou aquele tempo lá, uma coisa que eu gosto é de orar. Eu gosto muito de orar, você não tem noção, eu gosto de orar em outras línguas. E por que muitas vezes você ora muito, e por que muitas vezes a gente ainda cai ensilado e erra? E eu estava com isso na cabeça, eu falei, Senhor, mas eu oro tanto, eu estou orando, e muito, gosto de orar, oro em outras línguas, oro com entendimento. E por que muitas vezes a gente erra? Você sabe o que veio no meu espírito? O Espírito Santo instruiu ao meu espírito a falar comigo, porque eu ouvi em voz. Ele disse assim para mim, porque você não para me ouvir. Tem pessoas aqui que não está parando para ouvir as instruções. E se você der um passo para frente e não ouvir a instrução do Espírito Santo, você pode levar um prejuízo amanhã ou depois. E quando o prejuízo vem, se você não estiver firme na palavra, você pode até desanimar e sair até da igreja, que é o que muitas vezes acontece com muitos. Se decepciona com certas escolhas que nós fazemos na nossa vida errada. Então agora, irmão, quando você estiver orando em línguas, para ouvir a instrução do Espírito Santo, para que você não venha errar. Teve uma reunião esses dias agora lá, que eu achei até interessante, o pastor Joselito falou que o profeta da calamidade, né? E aquilo me chamou muita atenção. De profeta da calamidade. E meses atrás, eu estava em oração em outras línguas lá em casa, e eu vi o meu cunhado morto. Eu digo, meu cunhado é morto, um homem que diz que nada, não sei quantos quilômetros, que faz academia, que faz aquilo ali tudo. Eu digo, mas um homem saudável, mas eu vendo ele morto. E eu cheguei a comentar com a minha irmã, eu disse, não, o Júnior está muito saudável, aquele jeito que ela fala, o Júnior está ótimo, eu digo, maravilha e tudo, mas toda vez que eu ia orar, eu intercedia, eu orava e vendo ele morto. E eu falei, Senhor, e comecei a declarar vida na vida dele. Pai, que ele venha ter vida aqui nessa terra, eu repreendo todo espírito de morte na vida dele. E comecei, foram dias e semanas orando pela vida dele, foi mais ou menos quase um mês orando tudo. Aí o Júnior, o que aconteceu com o Júnior? Ele infartou. Ele deu um infarto que levaram ele para o hospital, o médico falou que ele não morreu por milagre. Aí a minha irmã disse, Hélio, você tinha orado pelo Júnior? Eu digo, sim, eu estava intercedendo pela vida dele. Eu digo, sabe aquilo que você me falou? Nós quase perdemos o Júnior. Estava todo mundo bem, estava todo mundo feliz, alegre, mas graças a Deus que eu não fui o profeta da calamidade. Se ele tivesse morrido, dizer, mas Deus me revelou ele morto. Eu não vou mais deixar não. Se me revela, meu irmão, se Deus me revela alguém que está morto, eu vou interceder até aquela pessoa ter vida. Isso que você tem que fazer. Você entendeu? Eu não sou mais profeta da calamidade. Revelar e digo, olha, eu vi essa pessoa morta, esperar a pessoa morrer para dizer para os irmãos, Deus me revelou? Não, irmão. Se Deus te revela, vai interceder.
vai interceder pela vida até trazer vida. Graças a Deus ele fez a cirurgia, está bem, está saudável. Graças a Deus, eu até brinco com ele, Júnior, até o bucho baixou, para você ver, até, olha, alinhado. Então, por que eu estou falando isso em você? Quando você estiver orando, que Deus está ouvindo a sua oração, e Deus inclina os seus ouvidos para te ouvir. Mas é preciso você parar e ouvir a instrução do Senhor, para que você não venha errar mais na sua vida. Amém? Então, lá no Salmo 116, e veio esse aqui, o Provérbio 4. Provérbio 4, do 20, vamos ler do 24, 20. Ele diz assim, ó: filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Dá atenção às instruções de quem? Do Espírito Santo que habita dentro de você. Ele é o tempo inteiro querendo falar com você. O tempo inteiro querendo te dar a instrução certa e as coisas certas, e para você não venha errar nos mínimos detalhes. Mas é por isso que você tem que parar e ouvir, para que não venha errar e não ter decepção lá na frente. E isso é importante. Até mesmo o congregar, quando você está em casa com aquela invenção, hoje eu não vou para o culto, e você aprender, a mente fala, a tua alma diz, não vá para o culto. A alma fala, não, você está cansado, não, você passou a noite assim, não, você não dormiu direito, não, você não está tão bem. A alma é o tempo inteiro falando com você, te botando para que você não venha para o culto. Mas o Espírito que é pronto, que é o Espírito Santo que habita dentro de você, falando, vá para o culto. Se arruma porque você está no horário. Eu vou contar algo aqui para vocês, mas vocês não façam o que eu fiz. Tá? Eu era diácono lá na igreja de Taguatinga, eu passei, e quando deu, era 2h da tarde, eu fui tomar o banho e eu ouvi a minha alma falando assim, não foi o diabo não, foi a minha alma. Para que você vai, para ser diácono, para que você vai para a igreja? É melhor você não ir hoje, você está cansado, não precisa não. Eu tinha trabalhado a noite inteira. Aí eu digo, então tá bom. Aí eu falei assim para mim mesmo, eu fui no espelho, coisa de louco, não faça. Eu disse assim, se você falar mais uma vez comigo, eu vou chegar lá meio-dia. E era para estar lá 4h. Sabe o que eu fiz? 1h eu estava lá no centro de Taguatinga. Nem o pessoal da música, ninguém tinha chegado, não era chegado. E eu disse, se tu falar mais uma vez comigo, eu vou chegar de manhã aqui. Não faça isso. Sabe por que isso? Eu fui contra a minha vontade. E tem muitas vezes você precisa fazer isso na sua vida. Diz, eu não vou para o culto não, porque se a gente chega do trabalho, irmão, chega do trabalho, minhas filhas já sabem, quando eu chego do trabalho, eu vou logo para o banheiro, já vou logo me arrumando, bora para a igreja. Eu não gasto nem 10 minutos. Tomo banho, me arrumo, rápido, venho para o culto. Mas se eu sentar no sofá, se eu deitar, você pode ter certeza que eu durmo. Por isso que eu não dou tempo a alimentar a minha alma, a falar comigo, dizer, não vá para o culto hoje. Presta atenção nesses detalhes. Presta atenção. Que era para você crescer mais ainda, porque tem pessoas que estão na igreja, mas está dormindo, está dispersa. Por que eu estou indo para o culto hoje? O que eu estou fazendo no culto? Você vem cultuar a um Deus vivo. É vivo. Não é um Deus morto. A gente não vem para cá para olhar a imagem. A palavra ela é viva. Você está ouvindo a palavra. Quando diz assim, filho meu, dá atenção às minhas instruções. Cada pessoa que vem ministrar aqui está trazendo instruções para nós. E mais que você ouve instruções, mais crescimento você vai ter. E olha que nós temos palavra aqui na terça, na quarta, na quinta. Temos no domingo também. E os jovens indo para outros cultos, vai as instruções. Tem um líder de jovem abençoado. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito alegre por vocês dois. Que quando vocês falaram para vocês que era o líder do jovem, eu fiquei, rapaz, deu uma alegria no meu espírito. E vocês vão crescer mais ainda.
mais ainda, o Espírito Santo ele vai dar instruções para vocês como lidar com essa turma de adolescentes, que só são bênção, alegria, e vocês vão crescer mais ainda. Pode ficar de pé. Aleluia. Amém? E terminando de ler os 21 aqui do Provérbio 4, diz assim, ó, jamais os perca de vista, guarda nos mais íntimos das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o ser. Isso quer dizer que a palavra de Deus, que quando você medita e quando você ouve a palavra, ela é saúde para o teu corpo. A palavra ela é viva, irmão. Amém? Para